E ainda tem que isso paga Vamos lá, vamos começar? Uhul! Oh, let's test your Portuguese skills today. Oh, one test for you. Oh, you have to tell me how many times I'm gonna mention your name during my session. Just that. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiramente, obrigado.
adoro estar aqui. Eu estava conversando contigo com o Google Brasil e eles sabem bem. Um financeiro que eu gosto de estar muito perto do cliente. Né? Então, antes de eu começar a me apresentar e tudo, quero explicar um pouquinho de como que finanças trabalham no Google, que acho que é bem interessante. Para começar, a gente não tem nenhum CFO em nenhum lugar do business que não seja o CFO global único lá em cima, a NAT hoje em dia. Todas as operações do Google, a gente trabalha em pares de finanças. Né? Então, você tem um financeiro que é contabilidade e você tem o que a gente chama do financeiro de business. E a gente não tem um maior do que o outro. Tá bom? O que é legal é que a gente tem em vários lugares, né? Mas é interessante a gente ver que a gente não tem nem em várias empresas, um dos dois, ou o FP&A ou a contabilidade, acaba assumindo como CFO. A gente trabalha em pares realmente. Então, eu estou no lado de business. Né? Eu realmente tenho, assim, trabalho muito próximo do lado dos nossos líderes, como nosso australiano ali atrás, que eu já estou até tocando uma vez o nome dele, ele nem sabe. Eu realmente prezo muito, e que eu acho que o grande papel de finanças que a gente precisa ter é a gente garantir que a gente está construindo margens juntas. Né? Se eu construo só do lado do Google e vocês estão perdendo, pode ser bom no curto prazo, vai ser horrível no longo prazo. E se eu também não presto atenção no lado do Google, eu vou acabar sendo demitido. Né? Então, a gente precisa realmente ter essa dança. E é um pouco do porquê que eu estou aqui hoje. Quero conversar um pouco, enfim. Vocês tiveram ótimos palestrantes que mostraram todo o lado de business, de tech. Quero trazer um pouquinho da lente financeira, principalmente sendo brasileiro. Né? Eu entrei no Google em 2015, então estou há 10 anos, né, nessa jornada. Comecei lá no Brasil, financeiro do Fábio, do Google Brasil. Eu vim de 15 anos de Procter & Gamble, né, dentro de finanças também, dentro da Procter, eu rodei várias áreas, inclusive trabalhei fora do país. Quando eu fui para o Google, eu voltei de volta para o Brasil. E eu brinco, né? Minha aposta ao sair da P&G e ir para o Google era para eu renovar horizontes. Né? Eu precisava reciclar meus horizontes. E aconteceu muito mais brutalmente do que eu imaginava. E no começo, um dos principais objetivos que eu tinha era, numa empresa com margens baixas e crescimento baixo, finanças têm muita força. Né? Numa empresa que tem crescimentos, na época, o grupo crescia 30%, né, com margens ainda hoje em dia super saudáveis, finanças acaba tendo um papel secundário. E a minha ideia naquele momento, ao mudar de empresas onde finanças tinha muito valor para outro tipo de indústria, era, obviamente, testar novas habilidades, mas principalmente essa visão de que algum dia esse crescimento vai normalizar e a gente vai precisar começar a trabalhar muito mais do lado financeiro, e é exatamente esse momento que a gente está vivendo agora. E é isso que eu queria trazer um pouquinho de background aí para vocês. Peço já perdão, estou há 4 anos aqui, vou trazer algumas palavras em inglês que já esqueço como é que fala em português, principalmente de negócios, né? Mas, mais importante, isso não é uma apresentação. Eu quero realmente convidar a gente para ter uma conversa. Né? Eu vou trazer um ângulo que muitas vezes a gente não vê. O AI que está na vida de todos nós aqui é um AI muito voltado a advertising. Eu quero trazer um nível acima, entendeu? Como que esse AI lado está trazendo muito excitement, né, principalmente aqui no Vale do Silício, mas, por outro lado, tem muita preocupação da necessidade de capital, da falta de uma visão muito clara do que isso vai trazer. Tem um investimento que a gente, há muito tempo, não vê um volume de investimento necessário para fazer isso acontecer, só que a gente ainda não vê o retorno disso acontecendo. Né? Então, eu quero contar um pouquinho dessa história, porque eu acho especificamente para essa audiência, eu acho que a gente pode conversar sobre alguns caminhos interessantes de parceria. Você vai me ver falando muito de parceria, de criar mais valor juntos, porque eu acho que a gente tem uma confluência muito curiosa acontecendo e que tem muita pouca gente falando, porque a gente olha muito no lado de ads e olha pouco no lado de P&L, de balance sheet, de tudo isso, que eu acho que tem alguns caminhos para a gente explorar. Então, de novo, vou deixar um espaço no final para a gente realmente bater bola, mas em qualquer momento, levanta a mão, pergunta, vamos conversando, se não entendeu, pede para eu explicar o que é o ponto de vista, que é uma conversa, não é uma apresentação. Beleza? Bom, Rodrigo Suriani, eu estou aqui, eu lidero 3 times aqui dentro do Google hoje em dia. O principal é o que está ali, é Américas. Então, se vocês pensarem, o Google ele tem um lado de ads, que é hoje 75% da receita, e eu brinco que é 120% do lucro, né? E é verdade, acho que o Ads paga a conta de muita outra coisa que o Google está fazendo, né? Então, eu estou na parte de finanças para Ads em Américas. Então, por Estados Unidos, Canadá e América Latina. Hoje em dia, mais ou menos 60% da receita de Ads do Google vem desse mercado. Tá? Esse é o primeiro chapéu.
O segundo chapéu, que é o que eu trabalho junto do australiano que estava aqui há pouco, a gente toca 50 maiores clientes do mundo, tá? Tanto clientes quanto as maiores agências de propaganda. Tá? Então, isso aí é um pedaço de um grupo aqui dentro do Google, e aí a gente começa a ter um pouquinho mais de visão de como está a Europa para as mesmas agências, os mesmos clientes, L'Oréal, Procter, Unilever, os grandes clientes nossos, a gente tem essa segmentação global de como está indo para a gente trazer um pouco mais de estratégia e sair um pouquinho do dia a dia mais do prazo das nossas conversas. Tá? Então, é o segundo chapéu que eu tenho, eu toco a parte de finanças para isso. E o terceiro, que é interessante também para a gente, eu gerencio a parte de todos os incentivos comerciais do Google globalmente também. Tanto incentivo de agência, o ATF é uma coisa que o Paul e eu, a gente começou mais ou menos 1 ano e meio atrás, e hoje em dia já é uma realidade para a gente. Então, toda a parte de incentivos, e aí, desde developers na China para o Google Play, ou cupons, desconto para pequenos anunciantes, toda a parte de incentivos, até os incentivos de AGP e VIP que a gente tem nos mercados, meu time também está tocando. Então, assim, por um acaso de carreira e tudo, eu acho que eu estou numa posição muito interessante como brasileiro de novo, para trazer um pouco dessa janela aberta para a gente descobrir junto como que a gente vai trilhar nosso caminho de co-investimento daqui para frente. Tá bom? Beleza? Então, foi uma grande introdução, mas acho que é necessário só para a gente situar mais ou menos onde é que a gente está. Vou trazer 3 pedaços e a gente vai conversar. No primeiro momento, vai ser horrível para quem é de agência, porque não vai ser aquela apresentação maravilhosa, cheia de gráficos e tudo, vai ter número, vai ter tabela, mas eu prometo que vai ser interessante. Então, segura aí, tá bom? Trazer 3 pedaços, mas vamos lá. Deixa eu começar com o Sunda. Sunda, nosso CEO, ele traz uma questão que é muito importante, eu gostaria só de reforçar aqui uma palavra que está falando aí, que é a questão de reinvenção. Tá? Muito do que eu vou falar aqui com vocês tem a ver com a necessidade que a gente tem de repensar como a gente está fazendo o business que a gente era tão acostumado a fazer. Tá? E reinvenção, ele vai ser reinvenção para o Google, e eu quero trazer muito isso, que às vezes a gente também parece que o Google está super certo de para onde está indo, e que está muito clara a direção, e que está muito confortável nesse momento. Não está. Tá? É um momento que o Google tem algumas crises existenciais, tanto de cultura, quanto de modelo de negócio, quanto de uma falta de visibilidade de para onde a gente está indo. Tá? E é super interessante a gente ver o tamanho dessa empresa num momento ainda muito crucial de muitas perguntas. Aí, já dando a dica, eu acho que aí é um espaço que a gente deveria explorar um pouco mais. Tá? Porque, queira ou não queira, o brasileiro sabe navegar a crise como um pouco do mundo. Né? Eu vi o Brian aqui antes falando um pouquinho de algumas questões de tarifas e tudo, tentando explicar para a gente inflação. Eu falei, não é por aí. A gente tem que entender isso. Mas é por aí. A gente, às vezes, esquece que a gente tem um know-how, um entendimento muito mais profundo dessas dinâmicas de crise, no bom sentido mesmo, né? De olhar como oportunidade e que o gringo, muitas vezes, não tem. Tá? Então, de novo, eu vou fazer um convite aí para a gente pensar junto em tudo isso. Tá bom? O Sunda está aí no slide, mas eu queria trazer, na verdade, um outro cara que eu admiro muito no Google, que é o Demis Hassabis. Não sei se vocês sabem quem ele é. Ele é o chefe da divisão que chama DeepMind aqui no Google, que é uma empresa que nasceu em 2010, o Google adquiriu em 2012. E eu acho que ele está trazendo realmente avanços disruptivos em toda essa discussão de AI. E, de novo, a gente está saindo aqui de ads, né? Fazendo AI como ferramenta. O Demis, por acaso, até eu estava numa reunião semana passada que ele estava presente, eu liguei para minha esposa no final da reunião e falei, eu quero comprar mais ações do Google, porque esse cara está me empolgando muito. Ele fala que AI vai ser 10 vezes maior que a Revolução Industrial. Realmente é disruptivo a esse ponto, mas que a gente está engatinhando. O que a gente está vendo ainda é ruído. A gente está tentando entender qual que é o uso de casos que a gente vai ter para cada um dos produtos e tudo mais, e a gente ainda está muito rudimentar em tudo isso. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Documentário do Netflix que fala sobre o AlphaGo, que foi quando ele criou o primeiro modelo que conseguiu realmente não ser estatístico, né? Pensar. E eles falam, enfim, que é um momento Sputnik de AI. Tá? Então, super interessante, vale a pena para a gente começar a entender um pouquinho do potencial que essa tecnologia pode trazer para a gente, tá bom? 2015, quando eu cheguei no Google,
A grande questão na época era a transição de desktop para celular. Né? Era um mega estresse por conta do... Você vai perder espaço, a gente vai perder cliques, vai perder crashes e tudo mais, e vai ser horrível. Todo mundo navegou relativamente bem tudo isso. Né? A gente está navegando para uma outra mudança. Essa mudança vai ser muito mais profunda do que a gente viu naquela época. Tá? Que é o que eu estou colocando aqui, a questão do inflection point. Tá? AI vai trazer, e já está trazendo, esses dois lados, essa dicotomia que a gente está vendo em vários negócios. Eu tenho certeza que está acontecendo no negócio de todos vocês aqui, que é um grande descasamento entre a necessidade de investir no curtíssimo prazo, a necessidade de entender o que a AI está me ajudando, e a AI chega, e a gente vê um monte de gente falando coisas boas, ChatGPT, Perplexity, Gemini, Meta AI, e na prática as duas coisas estão andando ainda muito descasadas. Né? Então, como que a gente começa a trazer e aproximar um pouco essas duas discussões, esses dois lados da discussão, de como que a gente traz o AI para realmente começar a ajudar a gente para parcialmente ajudar no impacto de margem que a gente está tendo. Né? Vi algumas expressões aqui, luz no fim do túnel, mas está difícil. É a mesma sensação que a gente está tendo. E eu botei um slide aqui até do PNL do Google para a gente dar uma olhada, que eu acho fascinante o modelo no momento que a gente está. Tá bom? Mas vamos lá. Como eu falei, 10 anos atrás era desktop para mobile, né? E agora é mobile para AI. A forma com que o Google está abordando isso tem muito a ver com essas curvas S. Né? Então, basicamente, quando você desenvolve uma nova tecnologia, você está fermentando, você não tem muita receita ainda, não tem muita margem, você está botando um monte de foco para tentar entender como que a gente vai conseguir tirar proveito de tudo isso. Chega uma hora que o negócio vai, e aí você chega no final dela, você está normalizando. A gente está exatamente nesse momento de maturidade de ads para passar para a curva de AI. Tá? E a gente precisa entender que esse daí é um dos paradigmas grandes, dentro do Google principalmente, porque essa empresa toda é centrada em ads. Né? Nada para em pé sem ads. E é interessante, não sei se vocês chegaram a ver o carro seu motorista passeando por aí. Recomendo fortemente, quem quiser depois até me dar um alô, que a gente dá uma andada nisso daí. Tem tanto investimento que o Google está fazendo em tantas áreas, e tudo isso é fundiado por ads. E a gente está nesse momento que até que ponto eu largo a mão da curva anterior para segurar a curva posterior, né, que está chegando aí. E ainda não tem muito claro para as pessoas, tem muita gente ainda no funeral ainda, de que não quero mover para frente. E o que eu quero mostrar para muita gente é que ads ainda tem muito espaço daqui para frente. E a gente não precisa se preocupar nesse momento. E vocês sabem do negócio de vocês. Isso não vai morrer agora. Isso que vai morrer em algum momento. Né? Então, a gente precisa ter essa tranquilidade de que provavelmente vai ser duas tecnologias, dois modelos de negócio que vão andar em paralelo dentro do Google. E como que a gente garante que dentro do lado de ads, e esse é o meu principal foco quando eu falo com o business aqui, é como que eu garanto que eu dou tranquilidade para eles da primeira curva, vai continuar aí. E a gente consegue ainda fazer muita coisa na primeira curva. E como que a gente consegue trazer AI, streaming, social, toda a parte de e-commerce para agregar ainda mais no modelo que a gente já sabe fazer há décadas e que a gente precisa apenas progredir. Tá bom? Então, assim, como que a gente tira essa ansiedade da primeira curva e que a segunda curva provavelmente vai começar a bater as duas curvas, não vai precisar saltar de uma para outra. Tá bom? Então, esse momento é interessante que a gente está tendo e a gente precisa ter tranquilidade de como que a gente vai começar a navegar. Deixa eu mostrar para vocês grandes números aqui. O Brian também mostrou grandes números, eu também trouxe grandes números. Esse daqui, 85, quanto que o Google está investindo de CAPEX esse ano para AI, 85 bilhões de dólares. Né? E é em cima de uma base que já é impressionante. Imagina, a gente investe em carro sem motorista, investe em data center, investe em toda a parte de Verily, que eu acho fascinante, que é toda a parte médica. Pode falar. Qual o percentual da receita total? A gente vai dar uma olhada agora. No meu próximo slide, eu estou trazendo pouco a pouco as informações, mas excelente pergunta. Eu vou te falar um outro data point para mim que é mais interessante. O Google tem hoje de cash disponível mais de 100 bilhões de dólares. Então, assim,
está relativamente muito tranquilo. É parte da minha conversa que eu tenho com o business de que estamos tranquilos. Agora, a gente não pode entrar num momento de pânico e parar de investir só porque a gente está com medo dessa transição. E é esse fio que eu estou querendo trazer cada vez mais. De novo, o ETF eu acho que é um excelente exemplo, que a gente está trazendo uma forma de investir em infraestrutura que é mais a longo prazo e não tem retorno no curto prazo, e tudo bem, porque é a coisa certa a fazer. Né? Então, a gente vai falar muito sobre isso. Mas 85 bilhões de dólares é grande o investimento. E aí, quando eu trouxer o PNL, eu acho que a forma com que isso acaba impactando nos livros da empresa também é muito, muito importante a gente saber. Tá? Passar aqui para o próximo. Aqui. Su, eu acho que só vale reforçar a ETF para todo mundo. Eu não sei se está todo mundo familiarizado. Obrigado. O Additive Tech Fund, que é o fundo que a gente está trazendo para investir mais em infraestrutura mesmo, né? Para a gente trabalhar mais a longo prazo, em construir capabilities. Acho que beleza? De novo, não entendeu o que eu estou falando, pode levantar a mão. É um bate-papo mesmo. Eu trouxe aqui o PNL. Então, respondendo a sua pergunta, olha que interessante. Isso aqui é trimestral. Então, se você olha esse último trimestre que a gente reportou, é quase 100 bilhões de dólares de receita por trimestre. Né? Então, anualmente, a gente já está num patamar de 400 bilhões de dólares de receita. Né? E aí, para mim, o que é bem fascinante é o seguinte, ó, a gente começou a investir em AI mais pesado um pouquinho antes daqui. Tá? Mas quando a gente olha a margem, não está mexendo muito, né? Margem relativamente está bem saudável, 30%. O financeiro gosta. E por quê? Né? Então, aí que começa a ser interessante a gente entender por que isso está acontecendo. Então, dois grandes efeitos que estão acontecendo aí. Um, que enfim, que a gente está vendo em vários lugares, o Google finalmente acordou para a necessidade de gerenciar custos. Né? E aí, de várias maneiras. Um deles é a questão de layoffs, que a gente está vendo, e não é só o Google, né? Mas, principalmente, e você vai ver muito, a gente está reduzindo o número de escritórios, está conseguindo reduzir custos, enfim, estava fácil cortar custo, vamos dizer assim. Tem muito gerenciamento de custo. Do outro lado, como que aqueles 85 bilhões de dólares, que ano passado eram 60 bilhões de dólares, como que ele entra nesses números aqui? É muito curioso, e isso eu acho que ajuda a gente a entender um pouco da ansiedade da empresa. Né? Você pega, sei lá, os 80 bilhões de dólares, você compra maquinário, data center e tudo mais. Isso tem uma vida útil, né? A vida útil aqui nos Estados Unidos é de 6 anos, tá? Que eles estão colocando. Você pega isso aqui, divide por 6, e aí, depois divide por 4 e coloca cada trimestre entra um pouquinho. Então, o que você pagou lá no primeiro trimestre de 2024, está entrando 1/4 de 1/6. Todo trimestre entra um pouquinho. Aí, se você gastou um pouquinho no segundo trimestre, uma coisa junto com a outra. No terceiro trimestre, você vai juntando os pedaços, mas o que você está gastando hoje já vai afetar a sua margem para os próximos 6 anos. Então, isso deu uma dor de barriga no Google quando a gente começa a subir esse nível de investimento, e por isso que a gente está controlando margem desse jeito. Tá? Vida útil de 6 anos para capability, quanto tempo você vê que são 6 anos? É baixo? É baixo demais. Eles estão fazendo aceleradíssimo. Por quê? Porque a tecnologia está se mostrando que é muito mais então, mas desde que você está aqui, você tem calculado com 6 anos, é isso? Acostumaram com um negócio bem mais alto. Bem mais alto. Mas é porque muita parte desse maquinário ele vai ficar obsoleto em 2, 3 anos, em termos de tecnologia. Vocês devem... Entendeu? E tem uma pressão em cima de você, ou de quem calcula para reduzir mais a língua? Deve ser. A gente teve muita discussão até chegar nos 6 anos. Nesse momento, a gente conseguiu todo mundo confortável. Combinar com todos os custos possíveis. Tá? Exatamente. Uma pergunta nesse ano. Olhando para o mundo de agricultura e tecnologia, tem muita gente transformando o homem em ativo. Como é que você vê esse tipo de... Isso é uma coisa mais de tecnologia. Com consultoria, serviço, agências
tem visto esse tipo de coisa acontecer? A gente vê um movimento de direção a isso daí, sim. Tá todo mundo ativando. Não diria todo mundo, não. Mas cada vez mais eu ouço exemplos de que isso está acontecendo, sim. Tá? E em 3 anos, 50% do que as agências estão olhando deve ser focado, quase 50% em dados, teste. A gente vai caminhar para isso. Não, e é isso que eles estão fazendo, é fazer o código virar ativo, depreciado em 6 anos. E não como o Orobin que a gente cobra como FTI. Acho que essa tecnologia faz muito, o Global faz muito isso. Então, acho que era esse o lugar de mexer nos números sem ter que achar outra fonte. O Google não está fazendo, tá? O Google não faz isso? Não. Tá. Mas acho que principal. Algum motivo que você já sabe que quer contar para a gente? Eu te digo claramente. O Google tem tanto espaço para cortar que se você começa a arranjar desculpa, você não corta onde pode cortar. Então, é faseado o approach, tá? O primeiro passo é vamos cortar gordura. Quando chegar no osso, aí a gente começa a pensar, né? Porque senão você não faz o outro lado. Ele já está no osso. Complementar com essa frase, olha o sorriso dele. Gente, que isso, nunca mais. Eu olho de ele embora. Não, mas é. Obrigado. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo. Qual que é a mensagem que eu quero deixar com esse slide, que eu achei importantíssimo para a gente, tá? O Google, não, tá tranquilo. Temos outros players bons aí para comparação também. Eu não vou ficar puxando a sardinha demais para a gente, não. Mas o Google vem de uma cultura de abundância, tá? O Google nunca se preocupou tanto com crescimento, com margem, com nada disso. Pedia, estava lá e tudo mais. Era muito mais simples há 5 anos atrás. Não acontece mais e vai acabar acontecendo cada vez menos. O que é que está se tornando? Qual é a nova realidade? Cada dólar conta. Então, o Google está começando a acordar para o fato de que o dinheiro que eu invisto tem que me trazer valor. Tá? E para a gente, de novo, vindo no meio que a gente vem macroeconômico de Brasil, de América Latina, isso é música para os nossos ouvidos. Tá? E é uma coisa que eu falo muito para o nosso time, é que a gente tem que saber se aproveitar disso no bom sentido. O Google Brasil ainda é relativamente muito pequeno para o Google global, 4% da receita. O que leva para a gente é um espaço e um conforto relativamente bom, de se você consegue propor algo que traz valor, a gente consegue fazer pilotos e a gente consegue trazer um pouquinho mais de tranquilidade no investimento, porque se der errado, não impacta tanto. Então, até muito pouco tempo atrás, o Google era muito averso a isso, porque para que eu vou experimentar se eu posso já jogar dinheiro e a gente vai crescendo onde eu tenho grandes pedaços de negócio. Então, eu investia muito mais em mercados maiores e tudo mais. A gente tem uma conferência muito boa nessa sala, que é muita gente com negócios que vão além do Brasil e que a gente pode começar de uma maneira muito específica no mercado brasileiro, mostrando o valor. Eu acho que o Google faz muito mal essa história de vamos revisitar o que aconteceu e vamos escalar o projeto que a gente fez. Esses são os aprendizados e é isso que a gente vai fazer, a gente consegue levar para mais mercados. Dentro das agências de vocês ou expandir para outros mercados por fora. Quem conseguir trazer essa conversa dentro do Google vai aumentar muito a chance de atrair mais investimentos. Tá? E foi exatamente essa gênese, quando eu conversei sobre fazer toda a questão de ETF, essa era a gênese que a gente está trazendo, que é, a gente vai começar relativamente baixo o valor para o Google, mas a gente vai trazer um projeto de governança muito mais robusto que o Google estava acostumado a fazer. Então, a gente, a cada 3 meses, senta, revisita todos os investimentos e mostra quanto que a gente está crescendo. Aí, quem investiu, quem não investiu, quanto que está crescendo, vamos expandir, vamos. Hoje, quando eu encontrei ele mais cedo aí no almoço, a gente estava falando sobre como que a gente vai pedir para aumentar esse nosso orçamento para o ano que vem, porque a gente estava conseguindo provar o valor. Então, assim, primeira mudança que eu gostaria na cabeça de todos nós é vamos trabalhar juntos nisso. É a questão de abrir a janela, aproveitar que tem um brasileiro aqui que pode ajudar a gente a navegar, aproveitar que a gente é muito próximo do time do Brasil e vamos trazer ideias. O que vocês estiverem ouvindo de ideias desde dentro da agência de vocês em outros mercados ou no mercado brasileiro com outros players,
Vamos investigar junto. Lembra que a gente está num momento relativamente confortável, eu não estou prometendo nada, hein, gente? A gente está num momento relativamente confortável para explorar investimentos que trazem valor. Bom, é por isso que eu estou trazendo o PNL. O PNL, estamos bem. Mas cada dólar agora está contando. Beleza? Comentários? Não dúvida. Nossa operação também é global e a gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir talvez alguns investimentos sem a gente fazer self-funded pelo país, assim, essas coisas. Porém, uma das coisas que a gente tem discutido muito é essa liberdade de poder gerenciar o seu PNL local sem interferência global. Para vocês funciona assim também? Porque penso muito numa relação de a gente vai criar um projeto juntos com algum cliente, alguma coisa. Qual é a longevidade que eu posso ter desse projeto? Porque pode mudar a qualquer momento. Eu sei que se eu pegar um dinheiro do global, eu não vou ter longevidade, pelo menos dentro da Monks. Mas se eu conseguir fazer isso dentro do Brasil, eu vou ter longevidade do projeto. Para vocês, é tiro curto ou a gente pode pensar em coisas mais longas? Você pode pensar em tiros mais longos e aí, de novo, é exatamente o mecanismo desse novo fundo que a gente está trazendo, é exatamente para isso. Tá? É multi-ano. Tá bom. Tá? E para mim é muito importante isso. O Google, de novo, para bem ou para mal, o fato de que o Brasil, a América Latina, é relativamente pequeno para o Google, a gente opera Américas. Então, tem um espaço para operar dentro de Américas e pensa, os Estados Unidos é um mastodonte, sabe? Então, a gente consegue trabalhar junto de tudo que a gente está fazendo aqui nos Estados Unidos. Bom. Desculpa, foi pergunta. Não, desculpa não, estou gostando. Indo nessa linha, eu tenho hoje uma centralização maior de tecnologia no Brasil do que nos Estados Unidos. A gente está conversando muito, o Carlos está liderando alguns times, principalmente dentro das nossas forças de IA. Quando a gente conseguiria fazer um projeto para os Estados Unidos pelo Brasil, porque eu tenho muitos clientes aqui, e o suporte de tecnologia vindo do Brasil ajudaria muito a gente. Eu vou precisar entender os detalhes exatamente, mas eu não vejo por que a gente não deveria ser capaz de fazer isso. Deixa eu fazer um comentário ótimo. sobre isso. A Pensio, né, que é uma ferramenta do Brand Tech Group, até representados aí pela Fabi e pelo Léo, ela foi uma ferramenta que foi apresentada pelo Google lá atrás e o Google co-investiu para que ela existisse. Assim como, inclusive, é o caso da Tracto no Brasil. Então, assim, eu acho que existe uma oportunidade, estou dando um exemplo aqui de oportunidade, de tecnologias que você queiram construir, que o Google entenda que pode servir vários clientes, beneficiar vários clientes, e a gente faz esse co-investimento que o Suliane está falando. Isso é algo novo, inclusive, é uma frente nova de trabalho que a gente está desenvolvendo. A Tracto estava bem próximo disso aqui, conversando aqui nos Estados Unidos. Então, é por isso que eu te digo, vamos falar, quero entender detalhes, mas a minha tendência é dizer que sim. Google Translate's good enough that I think I'm following along. Okay, good to know. You let me know if I'm speaking something dumb. Well, but it is one thing that Gustavo and I were talking about. How do we build programs where we can invest in local initiatives? It's important. And yeah, we've got to balance the funding across all of the markets. But good ideas that serve multiple clients that can help you innovate, we want to, at the very least, understand. Exactly. And then we can like, with Suri and myself and Chris and others, we can then make sensible decisions. So the thing you guys have to do is bring the ideas to Chris and to Gustavo and Alini and Tony, so then we can have those conversations. And you've got a man in the corner office next to me that speaks the local lingo. Short arms. Deep pockets, short arms. Ele brinca comigo que eles falam deep pockets, né? Aqui que a gente tem muito dinheiro, mas ele fala que eu tenho deep pockets e meus braços são bem curtinhos. Eu tenho que controlar esses caras comerciais, porque senão. Bom, legal. PNL mostra muito a realidade do Google. Eu quero trazer mais um slide para passar um pouquinho da realidade do Vale do Silício também aqui, né? Obviamente, não é só o Google que está investindo. Você vê todo mundo aumentando muito a estimativa de investimento
soluções de AI, né? E a gente vê muitos players aí ao redor disso. Então, esse gráfico aqui mostra, combinado, está totalmente defasado isso aqui. Mas, enfim, quais são onde que está sendo gasto, né? Acho que isso é interessante a gente também entender. Tem uma confluência, quando a gente fala de AI, muitas vezes a gente tende a olhar para AI na parte de advertising. Mas AI tem algumas superfícies que a gente precisa estar atento. Então, olha que interessante. Quem vai conseguir avançar bem dentro de AI tem que prestar atenção em alguns pontos. Primeiro, que está ali o GPU, né? Toda a discussão de NVIDIA e tudo mais. Google está investindo muito nas GPUs nossas aqui. Não sei se vocês viram recentemente, tanto o OpenAI quanto quem foi a Meta, os dois estão usando o Google Cloud agora também para conseguir expandir. Porque o Google Cloud acaba trazendo também GPU. Então, é interessante a gente começar a ver alguma confluência. Então, quando a gente pensa nos players, né, a gente vê a Amazon com um cloud muito bom, né, número 1 do mundo, disparado, muito bom. Não tem ainda um trabalho ainda forte com GPU. Né? A gente vê a Microsoft, ela muito bem do ponto de vista de plataforma, né? Está muito, principalmente, governo e enterprise, mas também consumidor. A gente vê eles muito bem posicionados, mas também com a cloud muito boa, número 2 é deles, mas sem um trabalho de GPU, sem um trabalho de LLM. A Microsoft está dependendo de OpenAI, a Amazon dependendo de Anthropic. Né? Então, é interessante a gente começar a ver esses espaços. A gente vê OpenAI, um modelo muito bom hoje em dia, mas também dependendo aí de Microsoft para o cloud e da Google para o cloud, e também ser uma superfície de distribuição muito clara, né? E a gente vai ver a Google, num momento que a gente Meta também muito bem, né? A gente acha que Meta com uma superfície de distribuição desde WhatsApp, Instagram, tudo muito bem posicionado. O Llama está indo e vindo, ainda está gaguejando, mas eu acho que eles estão movendo na direção certa. E Meta é um dos que estão mais investindo em AI, então tem um potencial muito grande. Né? E Google é interessante também, tanto a distribuição, não só YouTube e tudo mais, mas acho principalmente Android, que é um lado bem interessante, de 85% dos celulares do mundo são Androids. Né? Então, quando você quer distribuir AI, você acaba tendo uma plataforma bem curiosa, com cloud relativamente bom, com TPUs muito bons e com modelo de LLM muito bom também. Então, essa confluência, às vezes, é importante a gente começar, e a gente está monitorando bem esse mapa para a gente conseguir entender como que a gente avança daí. 2 pontos que eu estou trazendo aqui, além de tudo isso, né? Os 2 últimos. A habilidade de investir, protegendo a margem. Que isso aí que eu acabei de mostrar, cara, isso é muito difícil, né? E eu comentei que o Denis estava na reunião semana passada de finanças, e uma das coisas que ele falou, que eu achei bem curioso, eu nunca tinha pensado por esse ano, é o seguinte: meu filho, se tiver insegurança no mercado sobre AI, ou seja, se o mercado começar a achar que os investimentos estão muito altos e o retorno não está vindo, e tiver uma bolha, e isso daí realmente afetar o mercado, isso é bom para o Google. Eu falei, como? Explica aí, David. Ele nem é financeiro, né? Mas ele tem um excelente ponto. Ele fala que o Google, de certa maneira, a gente depende só de nós mesmos para investir. O OpenAI, por exemplo, depende das VCs imensamente para investir. E vários outros players dependem de funding externo para fazer isso. No momento em que o mercado dá um soluço, quem depende de funding externo acaba perdendo também essa capacidade de continuar investindo. Quem está mais isolado acaba ficando muito melhor posicionado para isso. Então, super interessante essa questão da gente também entender esse momento de AI que está acontecendo. O último ponto que eu coloquei aqui, que é uma coisa que a gente está vendo muito forte aqui, que é a questão de talento, né, relacionado a AI. Vocês viram os pacotes de High Bônus agora em julho? Já viram que teve uns 100 milhões de espetáculo, né? O Davis também falou que não está preocupado. Eu falei, não, essa você tem que vir para mim falar. E ele está ficando muito interessante do ponto de vista, que é, você tem researchers e você tem engenheiros de computação. Toda a guerra de talentos hoje está no lado de engenharia de computação, que é o cara que pega os modelos que os researchers fazem e aplicam e executam. Os researchers são os caras que desenvolvem os modelos. Então, se você olhar o paper do Google, aquele Attention is all you need, que foi o que criou o OpenAI, pega e os engenheiros são muito bons e conseguem desenvolver o sistema baseado nisso. O que ele fala é, o próximo Transformers, que foi o que esse paper criou, vai vir de researchers, não vai vir de engenheiros. Né? E research, o que o researcher gosta? Além de um bom salário, obviamente, os salários deles são bons, né? Eles precisam de um laboratório muito bom. Eles precisam ter acesso a computadores muito bons.
dados, precisam ter acesso a um cloud muito robusto. E o Google está conseguindo dar tudo isso para eles. Então, eu falei de um documentário do Netflix sobre o AlphaGo, eu sugiro vocês darem uma olhada também no Prêmio Nobel de Química do ano passado, não sei se vocês viram isso, que foi o Demis, inclusive, que ganhou junto com um parceiro dele, que criou um modelo para desenvolver para entender proteínas melhor. Eles não são químicos, eles ganharam o Nobel de Química por conta de um modelo de AI. Enfim, posso ficar falando um monte sobre isso, eu sou bem apaixonado, mas é interessante a gente entender para onde tudo isso está indo, no ponto de vista de investimento e de preocupação da empresa, mas principalmente no ponto de vista de pressão de margens. Então, como que a gente, dentro de todo esse quebra-cabeça que eu estou mostrando para vocês, a gente consegue se posicionar como? A gente vai ajudar essa transição de uma curva para outra. A gente vai mostrar o valor de cada dólar que você investe para a gente, mais do que a gente mostrava no passado. Essa é uma conversa que cada vez mais vai ser essencial. Tá bom? E aí eu coloco o famoso, não devemos desperdiçar uma boa crise, Eu não vou entrar muito em detalhe, mas é exatamente isso que eu estou falando. Existe essa percepção dentro das empresas aqui no Vale do Silício de crise, mas quando a gente olha o PNL, ainda estamos relativamente muito bem. Então, como que a gente consegue navegar nisso juntos? E quando a gente falou um pouquinho sobre o Summit e o que a gente está querendo trazer para esse ano, eu acho que esse é um dos assuntos mais importantes hoje em dia. A gente precisa repensar a maneira que a gente trabalha as nossas parcerias para a gente mostrar cada vez mais o valor que a gente traz para isso. Tá bom? Vou esperar a última foto que eu passar logo, que aí a gente vai abrir para a conversa daqui a pouco. Eu vou querer conversar sobre isso com vocês. Mas antes de mover, eu só queria um outro ponto, tá? Estou muito próximo do time do Brasil e sei que, obviamente, a nossa parceria não é perfeita. Isso aqui são feedbacks que a gente recebeu de muitos de vocês. Eu trouxe 2 que me chamaram a atenção. Óbvio, nossa parceria não é perfeita. Mas meu convite aqui, a minha intenção aqui é para a gente começar uma nova conversa de como que a gente vai realmente começar a pavimentar essa jornada para esses próximos 2, 3, 5 anos para frente, de longo prazo. Tá? Quero que a gente comece a trazer aqui ideias de para onde a gente deveria navegar juntos, para a gente avaliar. Vamos avaliar as propostas, vamos avaliar os caminhos, vamos repensar juntos. O meu compromisso com vocês também eu quero trazer cada vez mais um pouco do entendimento que eu estou vendo aqui para ajudar vocês também, lá no Brasil, a fazer cada vez melhor o negócio de vocês. Tá bom? Se vocês não ganham, eu não ganho, a gente não ganha. A gente tem que ganhar junto. E por isso que a gente está trazendo muito essa questão do co-investimento e criar valor juntos. Tá bom? Slide mais importante da minha apresentação, que eu quero que vocês agora comecem a me falar um pouquinho, quando eu falo de criar valor juntos, co-investimento, o que vem na cabeça de vocês? Quais são os elementos que a gente deveria trazer mais para a nossa relação Google e agências, que a gente não está fazendo hoje, dentro do contexto que eu dei? E agora eu vou calar. Se vocês entendem muito, que investiram muito em AI, que é um pouco cada vez, talvez estejam menos avançados, investindo mais ou menos avançados. E a gente viu em outras apresentações e sabe que AI significa redução de operação, portanto, redução de custo. Lá no futuro, por enquanto a gente só está gastando. Por enquanto, exato. Mas dentro das operações da agência, está sendo discussão. Gente, porque você está, por exemplo, dizendo que a redução de custos está todo mundo. Será? Mas é por aí que eu quero ir. Talvez não amanhã, mas daqui a horas. Ou menos, né, do jeito que o negócio então, vamos lá. AI, para ajudar a gente, se a gente olhar o PNL, a gente tem como income os deliveries que eu acabei de falar, talvez não seja um caminho, mas talvez outro caminho é a redução de SRS. Então, se a gente enxergar que a gente pode ter uma redução de SRS, e ainda com isso, um AI que vai nos ajudar a ter uma redução de pessoas, mas uma entrega mais inteligente, com menos erros, e etc., acho que pode mais ser rápido. Exato, pode ser um caminho, não sei se todo mundo concorda, mas eu vejo que juntando várias coisas das apresentações, pode ser alguma coisa dentro de nosso PNL, entendeu? Acho que a gente tem uma visão de como funciona muito bem essa parceria com o Search, com o Shopping, com tudo, com o Max, com todas as campanhas muito de bottom funnel. Quando a gente fala de upper funnel, eu acho que o mercado ainda não está usando todo o potencial, por exemplo, de um YouTube como deveria usar.
E muito porque a gente tem ainda poucos clientes que são digital first, eles olham sempre para a TV ou algo do tipo, e a gente não tem uma criação de asset por plataforma. Então, para mim, esse entendimento e essa criação conjunta, principalmente em plataforma de vídeo, vai mudar até a performance relacionada ao Google, trazendo mais investimento, porque no final, investimento de marketing é a porcentagem do faturamento da empresa. Se a gente não aumentar o faturamento, a gente não tem mais investimento. Então, ou é um rouba-monte, ou a gente aumenta o faturamento. E talvez trazendo dados e receita, a gente consiga roubar um pouco desse monte para trazer para cá. Qualquer ideia é uma bem-vinda. E eu acho, ou seja, eu entendo muito bem que esse ainda é o momento de investir para que isso acabe acontecendo, né? A gente precisa repensar, eu concordo contigo, dentro do Offer Funnel talvez tenha a nossa grande oportunidade. Tem duas dimensões aqui. Uma que a gente estava até conversando agora no almoço, que é em relação aos custos de tecnologia quando isso vai para o Brasil, né? Porque no Brasil a gente tem essa defasagem de câmbio, né? Quanto de impostos, porque na hora que a gente vai pagar, principalmente tecnologia, né? Geralmente a gente, né, faz isso cross-fronteiras, aí acaba ficando muito caro. Lugares ou momentos que eu vi isso dando muito certo é quando a gente tem tabelas regionalizadas, né? O câmbio para a Google Analytics, por exemplo, é diferente para emerging markets e para outros. Isso, né, acho que deve facilitar muito a nossa vida na hora de negociar, principalmente novas tecnologias como AI, porque na hora que a gente vai colocar, por exemplo, um Agent Space do Google Cloud numa estratégia de um cliente, fica proibitivo, né, se a gente usar a tabela padrão ou os níveis padrões ali de política comercial ali. Então, isso acho que é algo que poderia fazer parte dessa discussão de co-investimento, a gente ter uma estratégia, né, que seja financeiramente mais atrativa para o mercado brasileiro, e a outra é a participação no desenvolvimento do produto. Né? Eu sentia muito isso. Vamos botar um pausa na sua primeira. Na primeira? Tá bom. Tem alguém que faz bem isso, pensando em outras empresas que você... A minha melhor referência foi o Google Analytics nos anos anteriores. Ótimo saber, porque sabendo esse ponto de início aí, a gente consegue fazer... O Google Analytics 360, quando lançou, tinha ponto market share, mas quando com essa estratégia diferenciada, ele conseguiu dominar o mercado brasileiro, né? Estou vendo que a Cris está tomando nota ali, ó. Ótimo. Essa precisão ajuda demais a gente na pessoa. Enfim, eu conheço a pessoa que fez isso no Google Analytics, então a gente já consegue construir um caso aí. Ótimo, mas foi mal. E a segunda é a participação no desenvolvimento do produto, né? Ao mesmo tempo que a gente viu aí nos últimos anos o sofrimento de como a gente levar o GA4, por exemplo, né, para o mercado, não só brasileiro, mas para o mundo, com muitos desafios ali. A gente também viu um afastamento dos parceiros e do Google na criação ou na evolução dos features. Né? Tanto que hoje, eu acho que todo mundo aqui deve ter algum cliente que hoje já deve estar migrando ou já migrou do GA, por exemplo, para outras ferramentas, como Amplitude, Spanner e afins, porque agora estamos abrindo algumas dessas brechas. Então, a gente está aquém hoje na competitividade em relação a recursos do que evoluiu o Adobe, do que evoluiu o Amplitude, do que evoluiu algumas ferramentas dessas, né? E eu acho que isso se deve muito porque a gente descasou, sabe? Ficou um pouquinho mais longe. E acho que essa proximidade, por exemplo, da liderança de produtos aqui, facilita a gente ter algo que muda a chave, pouco investimento, mas que pode ser, né, muito bem direcionado pelo Google. Então, na hora que a gente tem ali alguns desafios de atribuição, na hora que a gente tem alguns desafios ali de Product Analytics, por exemplo, um ou outro ponto daquilo vai deixar a gente muito mais competitivo em relação à concorrência, para a gente tanto crescer a base, né, do MP, quanto crescer né, o que a gente pode fazer em solução do cliente. Geração de valor. Né? Da geração de valor. Posso fazer uma provocação, antes de desculpe te interromper? Vou mandar para, não sei se a Cris vai ser o melhor contato, a Camila vai ser o contato, se vocês tiverem alguma sugestão de melhoria de produto, porque eu trabalho bem próximo do time que acaba levando, enfim, essas sugestões para produto, e a gente talvez possa conseguir puxar alguma coisa interessante. Mesmo que seja as top 3, as top 5, não sei, mas vamos trazer, que aí a gente tenta, tá bom? Queria juntar dois pontos. Eu acho que quando a gente fala sobre co-investimento, vocês têm um papel de formador de opinião muito importante. Vocês movem a indústria, vocês têm um approach, uma proximidade com os clientes muito...
Então, quando a gente fala sobre investimento, além de fundear, de suportar, desenvolvimento de produto, que a gente pode... Eu acho que tem um papel de construção junto com os clientes desse movimento de investimento de tecnologia que, como porta-voz, que a gente também precisa de vocês. E aí, naturalmente, isso vem junto com o desenvolvimento, a indústria, e vocês têm um pouco de culpa nisso, então vocês precisam ajudar a gente, que lá atrás vocês construíram o conceito de todo mundo olhar para o ROI, para o ROAS e para o resultado. O que criou uma indústria frágil do ponto de vista de construção de marca, de consideração, e criou uma indústria ali movida, CMOs que ficam na cadeira por 2, 3 anos, short term, os caras dão um resultado, também não estão olhando muito aqui. Então, eu acho que a maior carência que a gente tem hoje de construção é como transportar e construir essa questão da tecnologia junto, que vai mover o consumidor e a marca nesse topo e meio de funil. E quando eu olho, em geral, as apresentações e os pitches de vocês, e quando a gente fala dessa temática junto com o mercado, ele vai muito para um lugar de rentabilidade e menos de resultado de negócio efetivo. Eu acho que a gente não conseguiu desenvolver produtos que estão nessa linha. Então, no meu caso, por exemplo, hoje eu tenho 65% dos meus clientes que eu rodo o full funnel, mas o esforço que eu preciso colocar para vender ou para gerar qualquer tipo de uplift de investimento deles nessa parte de cima do funil é muito grande. Então, para mim, o que a gente conseguisse desenvolver, onde a gente migrasse essa visão mais voltada para resultado, como vocês fizeram, óbvio que é direto, você está falando de um clique ali e gera venda. Mas essa atribuição no final do dia, não tem marketing model, não tem nada disso, nenhuma modelagem lifetime value, na minha opinião, está movendo o mercado para esse lugar onde a gente tirou eles há 10, 15 anos atrás. Então, eu acho que tem um lugar aqui de esse co-investimento, de como a gente cria um novo repertório no mercado, assim, que é importante. Então, eu achei os pontos muito bons, assim, pelo amor de Deus, espero que esteja juntando tudo. Eu queria fazer uns 2 centavos aqui, um olhar que é diferente. Eu vou falar o seguinte, o que eu ainda sinto? Aqui está todo mundo relacionado à agência, e o Google, a agência que cuida da gente, né? Quando você começa a interagir com a galera do comercial, realmente, e aí os tecnologias, o CS, DCS, você não sente realmente que... Eu não sei, tudo que foi falado aqui é de uma riqueza absurda, é a vontade que eu tenho de virar para o time ali e falar, eles precisam entender e ouvir mais as dores, porque no final do dia é a gente que está levando e fazendo essa venda. Então, isso talvez seja assim, um ponto que eu sinto que ainda, desde que eu estava aqui, não anda casado. Tem uma riqueza de conhecimento, de dicas aqui, que se a galera toda de vendas ouvisse mais um pouco, ia parar de ficar dando muito para a Não é por acaso que eu estou aqui. Tá? Eu estou exatamente, e eu trabalho muito junto dele para a gente trazer muito isso aí, a gente vê os dois lados. Né? Mas ainda não é nítido como isso não está ainda... As agências são essenciais para o Google. Tá? E sem agências, o Google não consegue mover o negócio para frente. E a gente precisa, sim, escutar mais. Por isso que eu estou falando, a gente anotar e tudo, é um processo. Está certíssimo. Há 5, 6 anos atrás, era muito mais descasado. Muito, está melhor. Mas, assim, isso que a Rafa trouxe, eu queria gravar para falar para o cliente. Falar aqui, ó, agência aqui, sua agência está falando isso. Porque os clientes, sei lá, o Google acaba chegando, às vezes chega sem agência, e aí é isso, vende alguma coisa, a gente chega, fica totalmente... São times, né? Então, isso talvez seja um lado que não deve ser fácil, mas, assim, é uma ponta que tem que ser costurada, porque nem eu tinha noção que tinha tantas dicas aqui para melhorar isso, esse processo. Excelente ouvir isso, porque, de novo, é exatamente o que a gente está querendo. Se tiver só um comentário... A Carol quer falar também. Um comentário rápido só sobre o comentário da... Aproveitar fazer um jabazinho. O comentário da Rafa. Amanhã, Rafa, amanhã a gente vai ter uma sessão com mais um brasileiro, mais um Rodrigo Caroni, ele é diretor de Media Effectiveness para Américas. Eu acho que vai ser uma ótima oportunidade para falar sobre isso, sobre como que a gente pode contribuir para dar mais visibilidade da importância do topo de funil no resultado, por exemplo, de um cliente. Acho que amanhã vai ter uma sessão para a gente falar bastante disso. Vai, Carol. Posso usar você numa consultoria? Eu vou tentar fazer o meu melhor. Uma delas, porque a sua relação, né, de acordos, partnership das agências global. Eu acho que o Brasil está no momento
de transformação ou não transformação, né? Somos diferentes. O nosso global acredita que não, né? Mas o mercado ele funciona diferente do que a gente mídia. Né? A gente não tem modelos. Quando você olha globalmente, quando você faz essa negociação com a WPP, e quando você olha para o Brasil, que caminho que você enxerga de diferenças de mercado? Né? Porque eu acho que é importante a sua visão, até para a gente, quando a gente tem que falar com os nossos globais, para explicar até na nossa negociação, né, para onde está indo os acordos entre Google e agências. No global, que você cascateia para o Brasil. Ou vice-versa, ou coisas específicas, né? Eu acho que é diferente, tá? E talvez o time do Brasil possa me ajudar aqui. O Google, acho que o Fábio Coelho fez um trabalho muito bom no Google Brasil. Ele consegue atrair para o Brasil muito mais do que só advertising, muito mais do que só advertising para agências e tudo mais. Ele traz escritório de engenharia, é o único não ele consegue atrair uma questão de um ponto de atenção do Google Global para o Brasil que ajuda muito a gente a fazer negócios do Brasil, que é até diferente de México, do resto, é Brasil especificamente. O Brasil é country of focus do Google globalmente. Entendeu? Então, assim, pois é, essa talvez seja a principal diferença. Até já pedi desculpa, porque eu acho que o Fábio conseguiu construir uma operação de Brasil que é muito maior do que deveria ser. Sabe? Do ponto de vista social, do tamanho da atividade. Carol, se eu puder complementar, Suri, acho que tem um ponto interessante sobre o trabalho que ele fala do Fábio, que tem muito a ver com a forma como a gente conta essa história também para fora. Talvez nesse aspecto seja interessante até compartilhar com vocês, porque grande parte do que a gente conta que acontece no Brasil para fora, para atrair investimentos, né, para que eles possam alocar recursos, tem a ver com o que a gente consegue avançar com vocês. Então, quando o Suriani fala que o Fábio atrás, você pensa que é o seguinte, o Google olha para uma série de métricas, né, não só resultado de crescimento, mas adoção de soluções. E o Brasil é um dos líderes em quase todas essas métricas que o Google olha. E isso só acontece por conta de vocês, que estão aqui junto com a gente, ajudando a adotar essas soluções. Como a gente constrói essas histórias juntos e consegue dar visibilidade para isso. Isso acho que a gente pode trabalhar muito juntos e melhor, né, nessas conversas com os globais também com vocês. Para apoiar, sabe, essas discussões. Um ótimo ponto. Me lembrou de talvez um outro ângulo aí que talvez possa ajudar nessa conversa de Brasil versus o resto do mundo. Eu acho que o Fábio colocou uma cultura no Google do Brasil que é tudo que a gente faz no Google Brasil não é para o Brasil apenas. A gente tem que fazer no Brasil e a gente tem que saber como que isso vai impactar mercados semelhantes, como que você vai levar para ser muito maior que o Brasil. Então, o discurso de quando a gente faz alguma coisa não é, olha que bom que isso foi para a nossa operação no Brasil, a gente fez a operação no Brasil movendo X, mas se a gente escalar para Southeast Asia, para a Índia, para não sei o que, vai ser 10X. E aí você começa a falar, nossa, que legal que o Brasil está fazendo isso e ainda está conseguindo escalar. Então, é muito mais como que a gente encontra similaridades nas operações, apesar das diferenças, e a partir das similaridades você consegue fazer a sua venda interna nas empresas. Acho que o Brasil só tem muito isso mesmo, né, de entender como a gente, sendo um mercado que é um pouco menor, tem menos risco, a gente pilota coisas, mas sempre pensando em como isso pode ser utilizado em outros mercados que tem similaridades, não são iguais, mas que a gente pode explorar isso, e acho que isso é uma coisa que dá para trabalhar muito dentro dos grupos também, né, com esse pensamento. Talvez você possa trazer um tema prático aqui, Carol, me disse se agrega no que você está trazendo. Acho que é uma questão que hoje muitos dos acordos são feitos com os nossos grupos globais, numa perspectiva global. E quando chega no Brasil, os acordos, os benefícios não servem para a gente, ou mesmo os targets não servem para a gente. Então, assim, enquanto aqui fora se compra a mídia por volume, por antecipação, e depois você entrega isso para os clientes, e no Brasil a gente não consegue fazer isso com vocês, e as métricas e os produtos de adoção que baseiam os incentivos, tudo isso é muito diferente para a gente. E a gente não consegue fazer com que o nosso global brigue com vocês ou de acordo com o mercado local. Então, a gente segue regras que não beneficiam a gente. É o meu ponto. Exatamente. É esse o ponto para a câmera. Quando a gente fala de deals, por exemplo, você deve negociar volumetria, provavelmente com as agências.
crescimento, tentando fugir daí, tá? Então, a gente não pode ter só isso. Tem que ter um pedaço que é volume, tem que ter um pedaço que é longo prazo, tem um pedaço que é biolicability, tem um pedaço que, sabe, e aí... Por isso que eu trouxe a história do produto, adesão de produto, de tecnologia, né? Que você tem o short term, que é o volume, mas se você não começar a construir coisa de adoção, você não vai morrer. Mas globalmente, né, o nosso lado, ele faz disso só para volume e para as outras coisas. Né? Então, antes de passar para você, só vou fazer talvez uma ideia que a gente possa ter, talvez não vai resolver tudo, mas como vocês podem usar o contato de vocês no Google Brasil para, através de mim e do Paul, a gente conseguir levar para o global de vocês, qualquer agenda. Usa a gente como um canal. De novo, eu acho que a gente tem uma proximidade boa o suficiente para a gente tentar ajudar vocês nisso também. A gente tem modelos muito interessantes. A gente discute, né, para lá mais, mas tem um modelo que eu acho que pode só dar valor interior. Né, que cair só no trade do negócio não leva nenhum de nós para e vai além de advertising, né? E vai além de advertising. Aí volta para o da Vira rouba-monte. Que não dá. Eu vou mudar de assunto, completamente. Pode? Vou só terminar, então. Mas se alguém quisesse continuar, eu que eu estava trazendo para o povo um exemplo que é ridículo, assim. A gente tem agora o OmniAI. E o OmniAI é a forma com que a gente consegue usar Gemini e todas as ferramentas de AI do Google. Só que o modelo que foi feito, onde eu só posso usar Gemini através da OmniAI e que eu pago por token em dólar, inviabiliza uma série de projetos. Então, assim, como é que vocês ajudam a gente também nesse sentido? Porque se eu tiver um contrato local, em real, eu vou adotar, conseguir compartilhar com muito mais gente da equipe, porque hoje eu estou num grupo de trabalho de teste usando com 10 pessoas, porque eu vou perder o controle, porque se é por token, eu vou perder o controle de uso, e aí eu barro a agência em avançar na adoção, em fazer isso ganhar escala, porque eu estou pagando uma conta em dólar e que eu não tenho controle. Vamos falar sobre isso, acho que esse ponto está surgindo aí, super interessante, pode ser uma oportunidade para a gente facilitar um pouquinho nossos acordos. Depois a gente pode conversar, mas tem uma saída boa para você. Boa? A gente consegue fazer uma instância do AI no Cloud Brasileiro. É o que eu já pilotei fazer, mas o problema é que eu não posso. É o nome do plano. Eu não posso. É o nome de segurança por causa de dados. Mas mesmo você não usa a cloud do Google? Eu uso através de OmniAI, que é a plataforma da Omnicom que embarca todas as tecnologias. Então, ali eu uso o GPT, ali eu uso o ON, ali eu uso o Flywheel, todas, só que dentro das plataformas. Bom, vamos falar sobre isso? Isso é importante. Você tem um toque, você ia fugir um pouquinho. A gente fez um estudo e para a gente, que o cliente olha, quando ele vai escolher a agência... Um pouquinho mais alto? Eu te falo? Tem um microfone. Quer microfone, é? Ah, não. Pega ali, ó. A gente fez um estudo... Tá funcionando? Alô? Alô? A gente fez um estudo e a gente entende que o cliente, quando vai escolher uma agência, ele olha duas coisas, né? O case, principalmente o case de sucesso, e prêmios. E todo o crescimento da história, né? Antigamente Raccoon e agora é Munks, ela foi muito baseada em prêmios. Muito baseada em prêmios. Uma coisa que a gente sente muita falta é o Google Premier Partner Awards. Porque, como todo mundo disse aqui... Falamos hoje sobre isso. I told you. Totalmente. Mas assim, o Google ele tem essa entrada em todos os clientes e essa confiança. Quando a gente chancela a gente com um prêmio de vocês, muda completamente a negociação. Oh, the same topic we were talking about, Erica. Obrigado por trazer esse ponto. Top of mind para mim, isso aí acho que é tão simples para o Google voltar a fazer e foi tão motivação do time de vocês. Então,
Obrigado por trazer. Bom, estou falando que eu acabei meu tempo, é isso? Ó, eu vou estar com vocês ainda. A gente pode conversar em paralelo. Não acabou aqui, tá bom? Obrigado mais uma vez. Excelente conversa. I made your life easy. Isso foi muito